Então, esse projeto ele tem um ganho, né? Que é o quê? É ter mais disponibilidade de tempo de produção. Esse ganho, que é ter maior disponibilidade, pode muitas vezes ser traduzido em um ganho financeiro. Porque se eu tenho maior disponibilidade de produção, eu posso, ou seja, produzir um maior volume do meu produto e vender maior quantidade desse meu produto. Nessa lógica, eu consigo, então, traduzir o ganho do projeto para um ganho financeiro, né? É muito comum também nos projetos onde a gente fala de redução de custo, né, a gente consegue facilmente também fazer essa tradução, né? Reduzir o custo, isso, obviamente, consequência disso é algum ganho financeiro, algum saving, né, que tem o meu projeto. Então, isso é outra característica importante de conseguir fazer essa tradução, de conseguir medir, né, o ganho do projeto. Outra questão importantíssima no projeto Lean Six Sigma é que é um projeto que trabalha com dados, né? Se eu não tenho uma base de dados, se eu não tenho um indicador e o histórico desse indicador, não é possível fazer um projeto Lean Six Sigma, porque a metodologia ela é baseada o quê? Em dados, na possibilidade de você fazer análises estatísticas. Então, se eu quero desenvolver um projeto, mas eu não tenho nenhum tipo de medição, nenhum tipo de dado daquele problema que eu vou trabalhar, então não é possível desenvolver o projeto através do Lean Six Sigma, tá? Outra coisa importante é a lacuna de performance. Já que no Lean Six Sigma eu vou trabalhar com um indicador, é importante verificar se o resultado desse indicador hoje ele está aquém, né, ele está pior do que seria o resultado ideal. Se isso estiver acontecendo, então eu tenho essa lacuna de performance. E aí é claro que é nesse contexto que é interessante, é importante a gente desenvolver um projeto Lean Six Sigma, justamente para poder tirar esse meu indicador do patamar atual dele, desse valor que ele é hoje, e levar esse indicador para um resultado mais próximo, mais perto do que é esse valor ideal, justamente trabalhando essa lacuna. E por fim, para um projeto Lean Six Sigma, é importante nós trabalharmos problemas ou oportunidades das quais a gente ainda não conhece as causas e, consequentemente, não sabendo as causas, a gente também não sabe a solução, como é que eu vou resolver esse problema. Ou seja, se você tem um problema na sua empresa, que você já conhece a solução desse problema, que você já sabe o que você deve fazer para resolver esse problema, vá lá e faça. Não precisa usar o Lean Six Sigma, não precisa trabalhar todas as etapas do método DMake para poder aplicar uma solução já conhecida para o seu problema, né? O Lean Six Sigma, o interesse dele é o seguinte, olha, eu tenho um problema, mas eu não tenho a menor ideia de como que eu vou resolver esse problema, porque eu também não sei exatamente qual é a causa do problema. Aí sim a gente está num contexto bom para se trabalhar o Lean Six Sigma. Um problema, uma oportunidade onde eu desconheço a causa, consequentemente desconheço as soluções. Então, exemplos de projeto Lean Six Sigma, levando em consideração todas essas características, né, que eu citei, exemplos de projeto Lean Six Sigma interessantes são, por exemplo, esses que eu coloquei aqui, esses temas que eu estou usando como exemplo, são projetos que realmente foram feitos, que nós vimos acontecer nas empresas, né, onde a Voito já trabalhou, já aplicou o programa Lean Six Sigma. Então, por exemplo, eu tenho a redução de custo de armazenagem de produto, eu tenho diminuição do custo do frete, redução com custos de estoque, mais para baixo, redução do índice de turnover dos colaboradores, redução do tempo total para a execução do meu processo, eliminar a ocorrência de erros em notas fiscais. Vejam que todos esses exemplos são exemplos que estão alinhados
a essas características que nós acabamos de detalhar, ok? Então, é assim que nós vamos escolher um bom projeto Lean Six Sigma, seguindo essas características, observando essas características no tema que vocês selecionarem para, né, conduzir através do DMake da metodologia Lean Six Sigma. Para a gente poder finalizar a lição, vamos para uma tarefa prática, que eu acho que com essa tarefa prática a gente pode dar um exemplo, né, da definição de um bom projeto. Então vamos pegar uma situação, aqui uma situação lúdica, mas que a gente consegue, né, enxergar essa situação lúdica de fato acontecendo em uma empresa, ok? E dentro dessa situação, vamos ver se a gente consegue identificar alguns possíveis projetos Lean Six Sigma, tá? Então, o texto da tarefa prática é o seguinte: a empresa metalúrgica Voito produz lâminas de aço para a indústria automobilística. O gestor de melhoria contínua solicitou uma reunião com a alta administração da empresa para avaliar potenciais temas de projeto e registrou os seguintes pontos. Então, nessa conversa foi falado o seguinte: olha, os operadores da produção têm preenchido os relatórios diários com alguns erros. Os resultados do indicador de geração de sucata, lá do meu processo, aumentou nos últimos 3 meses. O consumo de energia elétrica cresceu. A produtividade das 2 principais linhas de produção variou muito, né? Variou além dos limites especificados pela empresa. Então, perceba o seguinte, que nesse texto você tem aí uma reunião, uma conversa que aconteceu entre pessoas-chave aí da metalúrgica Voito, e nessa conversa foram colocadas algumas situações, né, que essas pessoas perceberam que são possíveis problemas ou oportunidades. Então vamos ver se vocês conseguem introduzir algumas das oportunidades citadas ali em temas de projeto Lean Six Sigma, ok? A pergunta da tarefa prática é exatamente essa: quais são os potenciais projetos Lean Six Sigma nessa empresa, com base no texto da atividade prática? Então, eu espero que vocês tenham conseguido pensar em pelo menos 2 ou 3 oportunidades de projeto, porque o texto me dá, né, justamente informações para imaginar pelo menos 2 ou 3 possíveis projetos Lean Six Sigma, ou seja, projetos que estariam alinhados com o objetivo estratégico da empresa, projetos que trabalham com dados, trabalham com lacuna de performance, né, todas aquelas características que nós falamos anteriormente. Como resposta aqui à tarefa prática, eu trouxe algumas possibilidades. Então, por exemplo, o primeiro projeto que a gente poderia propor seria a redução de erros no preenchimento dos relatórios de produção. Ou seja, esse erro é um desperdício que está acontecendo, porque o erro gera falta de confiabilidade dos meus dados, o erro pode gerar retrabalho, né, na medição, ou retrabalho no preenchimento lá do formulário. Então, é uma oportunidade de um projeto Lean Six Sigma. Reduzir os erros de preenchimento vai melhorar, né, a condição ali do meu processo. Outra oportunidade, reduzir a quantidade de sucata gerada por tonelada de produto final. Ou seja, como lá no texto falou que a quantidade de sucata vem aumentando, então um projeto interessante seria avaliar esse histórico e propor uma redução da geração da sucata, que eu consiga, né, reduzir para o mínimo possível o que eu estou gerando de sucata, porque sucata é produto jogado fora, sucata é produto com defeito, né? A sucata, às vezes, eu consigo reaproveitar de alguma forma, mas é considerado um desperdício. Outra sugestão é reduzir o consumo de energia elétrica, também por tonelada de produto acabado. É uma boa maneira de avaliar quanto que eu estou usando de energia. Na verdade, não avaliar o valor da conta, né, de energia no final do mês, mas avaliar quantos quilowatts-hora ou quanto de energia eu gasto para produzir cada produto, cada quantidade de produto. No caso aqui eu usei
por tonelada de produto, né? E, por fim, reduzir a variabilidade da produtividade das duas primeiras linhas. Que o que está acontecendo é que eu tenho duas linhas de produção instáveis, que estão variando muito, ou seja, essa oportunidade de estabilizar o processo, de reduzir a variabilidade, ela tem muito a ver com a proposta do Lean Six Sigma. Então, eu citei aí para vocês 4 possíveis projetos, né? Espero que você tenha conseguido pensar em 2 ou 3 e que fique, então, essa sugestão aí desses 4 projetos para vocês.